Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Eu sou o pastor José Oliveira e faço parte da equipe de fé do pastor Jaime de Amorim Campos e estou aqui hoje para abençoar a sua vida através de uma mensagem. Quem crê que o pastor Jaime é homem de Deus? Ele me colocou aqui para abençoar a sua vida. Se ele me direcionou aqui hoje, é porque eu tenho uma palavra que vai abençoar você. Não simplesmente, José, mas o Espírito Santo me usando através da palavra dele, para que você seja abençoado e saia daqui com a sua vitória hoje, em nome de Jesus. Hoje nós estamos na oração do valente, entregando o Salmo 91. É um salmo impresso aqui, como vocês estão vendo nesse lenço, e você vai entregar o que você recebeu semana passada, você vai entregar para alguém e vai estar pegando outro hoje. Se você não pegou na entrada, daqui a pouco os obreiros estarão entregando para você, como você pode conferir aí na tela, o impresso do Salmo 91, e nós estaremos fazendo no término da reunião, a oração do valente. Para nós estarmos diante de Deus, nós precisamos dessa valentia, precisamos da ousadia, precisamos nos achegar diante dele, e a bênção precisa ser compartilhada, a bênção precisa estar partilhada também para outras pessoas, para também serem abençoadas, sim ou não? Então o salmo que você recebeu na semana passada, você vai entregar para alguém e hoje pega outro e nós iremos fazer oração, alcançando não só a sua vida, mas a vida também daquele que você estiver abençoando em nome de Jesus, amém? Quem estava aqui na semana passada? Na semana passada, nós começamos a falar sobre Josué, capítulo 1, no versículo 8. Vamos fazer a leitura deste versículo, que é o nosso texto base, o nosso versículo base para a mensagem de hoje. Então eu dividi em 3 mensagens. Na semana passada nós falamos da primeira parte, o primeiro passo para a prosperidade. Hoje nós estaremos estudando o segundo passo e na semana que vem finalizando em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, Josué capítulo 1, no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, amém? Então na primeira parte do versículo, eu me lembro o pastor Jaime numa pregação, ele dizendo, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. A primeira coisa nós precisamos nos atentar é para aquilo que falamos, para o nosso falar. Antes medita dia e noite. Segundo, pensamento, meditar. E depois, para então fazer conforme quando tudo nele está escrito. É o agir, é a ação, a nossa atitude. Só que tudo baseado no quê? Na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. E nós iremos falar um pouco sobre isso. Na semana passada, eu vou pedir para o pastor Davi colocar ali na tela, João, capítulo 7, no versículo 46, só para você entender a mensagem da semana passada. Responderam os servidores, ou guardas, depende da tradução. Nunca homem algum falou assim como este homem. A maneira de Jesus falar era uma maneira diferente do que os estudiosos, doutores da lei, pessoas já tinham visto, já tinham ouvido. Olha Lucas 4:32, ele vai estar colocando ali também. Olha a maneira que Jesus falava e nós precisamos seguir esse exemplo. Jesus é a nossa referência para tudo. Lucas 4:32, acho que não encontrou ali. Mateus, Marcos, Lucas 32, para não ficar só nas minhas palavras, eu prefiro fazer a leitura aqui. Diz assim, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Era assim que Jesus falava, ele falava com autoridade. Nós precisamos também dessa autoridade para falarmos, porém, conforme tudo que está escrito. Agora nós podemos oferecer aquilo que temos, sim ou não? Você não vai poder dar aquilo que você não tem. Agora Jesus também diz em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele tinha autoridade, a palavra de Deus declara, ele tinha, então ele delegou para nós. O primeiro passo para termos uma vida bem sucedida, é termos autoridade naquilo que falamos, e falar com exatidão, falar com intrepidez. Jesus, ali aquele servo, foi até ele, aquele servidor, e falou, ninguém jamais falou como este homem. Eu imagino aquele homem sendo impactado ao ver Jesus falando. Eu imagino aquele homem sendo impactado, chegando para aprender Jesus, e parou. Ficou boquiaberto,
olhando a maneira que Jesus falava. Jesus impactou aquele homem com atitudes, não simplesmente falando. E ali aquele homem chegou, ninguém nunca falou como este homem. Você precisa ter este falar também sobre a sua vida. Porém, Jesus, ele baseava a vida toda dele na palavra de Deus. Quando ele era pequeno, ali com 12 anos, os pais dele saíram de Jerusalém e ele ficou ali. Ficou 3 dias. Quando José e Maria voltaram, ele estava ali entre os doutores, ouvindo e perguntando tudo a respeito da palavra de Deus. Ele era alguém que ele também meditava. Antes dele falar, ele precisava meditar. E nós estaremos falando hoje sobre o meditar na palavra de Deus, amém? Meditar, nós precisamos ter em mente que é aquilo que nós estamos guardando dentro de cada um de nós. O meditar é aquilo que você passa o tempo todo em mente, pensando, analisando, e ali é algo que talvez o homem não consegue ver, mas Jesus vê. Ele consegue enxergar o seu meditar e você precisa se atentar para isso. Quando você tiver um coração que guarda a palavra de Deus, que esconde a palavra de Deus, tenha certeza, você estará caminhando passo a passo para a sua prosperidade. Meditar em coisas boas, meditar naquilo que a palavra de Deus diz, amém? Quando você medita, você vai estar corrigindo a sua maneira de falar. Quando você medita, você também estará corrigindo a sua maneira de agir. Não tem nenhuma pessoa que vive agindo precipitadamente, não existe pessoa que vem agindo simplesmente por conta própria, fazendo aquilo que simplesmente acha que tem que fazer e seja bem sucedida. Ela precisa meditar, dar uma pausa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, versículo 2, a alma ficar sem conhecimento não é bom, e aquele que se apressa com seus pés, peca. A pessoa que é apressada é uma pessoa que não sabe meditar, não sabe esperar, é uma pessoa que ela não calcula o passo que precisa ser dado. Agora, na nossa vida espiritual, nós precisamos ter em mente que nós precisamos calcular, meditar naquilo que iremos fazer. Como? É só na palavra, meditando dia e noite, é meditando o tempo todo, e fazendo isso nós seremos abençoados. Eu vou pedir para o pastor Davi colocar Mateus capítulo 9, versículo 4. Se você trouxe caneta, papel, anota aí, vai anotando, depois você medita também na sua casa, amém? Quando você vem à casa de Deus, é bom sempre trazer ali para fazer o esboço, para depois vier a dificuldade. Poxa, eu lembro da mensagem do pastor José, eu lembro da mensagem do pastor Jaime, que o pastor veio e pregou, porque você anotou ali, então é sempre bom. Mateus capítulo 9, no versículo 4 diz assim, mas Jesus, fazendo o quê? Conhecendo os seus pensamentos. Agora vai para Mateus 12, 25, olhe como é importante o seu meditar na palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Agora vai para Lucas 5, 22. Diz da mesma maneira. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Não venha pensar, não venha imaginar que o nosso Criador, que o nosso Jesus não sabe o que está dentro de você. Mediante a esses textos, eu pergunto, será que o que você tem guardado é para edificar? Será que aquilo que você tem meditado é realmente, verdadeiramente a palavra de Deus, que vai acrescentar para a sua vida, ou é algo destrutivo? Já viu aquela pessoa que guarda ódio, mágoa, um rancor? Ela fica com aquilo lá dentro dela, e aquilo vai destruindo ela por dentro. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a mágoa é como um veneno que a pessoa toma, não vai fazer mal para o outro. A falta do perdão não vai fazer mal para o outro, mas vai fazer mal para ela mesma, porque ela está cultivando aquele sentimento, e aquilo ali vai causando uma depressão, vai causando ali um câncer, vai destruindo a vida da pessoa. Ela precisa se atentar para o que ela vem colecionando, guardando dentro de si. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o que está dentro do seu coração. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração daquilo que o diabo tenta impor na sua vida. É uma pessoa chegando, tentando te prejudicar no serviço, tentando prejudicar a sua carreira, tentando prejudicar a sua maneira de viver, você querendo viver ali uma vida santa e irrepreensível, e as pessoas tentando te prejudicar.
Quantas pessoas eu já ouvi, e também quando eu trabalhava, eu me lembro, antes de assumir o chamado ministério de entrar para a obra, eu lembro que no serviço, às vezes, pessoas criticavam a nossa maneira de trabalhar, por ser uma maneira santa, por ser uma maneira irrepreensível. Eu me lembro que eu estava num lugar que eu quase fui mandado embora, porque queriam que na ligação eu mentisse. Eu falei, eu não posso, sou cristão, e deixava isso bem claro. Quando tinha uma situação dessa, eu falava, não passa para o José. E dentro da sala ali comercial, não passa para ele, porque ele não mente. Todo mundo sabia, mas aquilo ali inspirou confiança em quem estava trabalhando comigo, porque sabia que eu não ia mentir, porque sabia que o viver era santo, e tem que ser assim. Guardar o teu coração, porque as pessoas vão tentar desviar o seu foco. Agora, quando você meditar dia e noite na palavra de Deus, tenha certeza, irmão, tenha certeza que meditando, você estará caminhando para a prosperidade. Tenha certeza que você estará caminhando para o sucesso. Não sei se o pastor Davi pegou aí Josué 1:8, só que em uma outra versão que eu pedi para ele colocar, Nova Versão Internacional, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá o quê? Sucesso. Você vai ter sucesso quando você passar a meditar neste livro. Não é você meditar simplesmente em livros de grandes autores, é muito bom, agrega conhecimento, só que meditar na palavra vai fazer com que você saiba agir em toda e qualquer circunstância. Quando você fizer isso, o diabo fica doido, ele não vai aguentar, porque é a palavra de Deus na sua vida, ele não vai suportar isso, porque você estará com a palavra de Deus para bater, para derrubar todo o mal. Quando o diabo veio até Jesus no deserto, o que Jesus rebatia falando? Com a palavra de Deus, porque ele meditava dia e noite. Agora ontem, meditando nessa mensagem na madrugada, Deus me mostrou algo que eu achei incrível, eu achei fantástico, e eu anotei e quero compartilhar com você. Josué 1:8 fala meditar dia e noite. Se tivesse escrito apenas meditar, já estaria muito bom. Nós iríamos entender que o meditar na palavra de Deus nós precisaríamos ter conosco, meditar. Só que faz uma observação, dia e noite. O período da noite é o período que você está fazendo o quê? Dormindo. É o período onde você está descansando. É um período onde você começa a relaxar para um próximo dia. Você vai repousar, descansar as energias ali, para no outro dia levantar com força e vigor. Agora a Bíblia fala meditar também de noite. Sabe o que eu entendi com isso, que Deus me mostrou ontem? Que o meditar de noite é o momento que você vai meditar quando não tem ninguém te olhando. É o momento que você vai meditar quando não tem ninguém te vendo, quando não tem ninguém te observando. Aqui na igreja, às vezes, nós fazemos vigílias à noite, durante toda a madrugada, às vezes com o pastor Jaime, às vezes com a juventude. E nesse momento, imagina, aqui à noite, a vigília, apagam-se todas as luzes. Ninguém vai conseguir enxergar ninguém. Aquilo que você estiver fazendo ali na vigília, seja ajoelhado, seja de pé, com a mão no coração, com a mão para o alto, louvando e adorando, alguém vai conseguir enxergar? Não vai, por quê? Está escuro. Quando ninguém estiver vendo, você precisa meditar também na palavra de Deus. Não é só no momento onde as pessoas estão te observando, porque Jesus conhece os seus pensamentos. Ele conhece aquilo que está dentro de você. Então quando eu vi isso eu falei, poxa, mas à noite, como que vai meditar à noite? Não, no momento que não tem ninguém te olhando, você medita na palavra também. Você precisa aprender que Jesus, ele está te observando, e quando você passar a meditar na palavra dele, você vai ter sucesso, porque você vai saber como precisa agir. Mateus capítulo 6, no versículo 6, o pastor Davi vai colocar ali no plasma, e nós iremos acompanhar. Mateus capítulo 6, no versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nesse momento é só você e Deus. Entrou no seu quarto, fechou a porta, agora é momento de orar, é momento de falar, é momento de buscar. Esse é o momento onde Deus se renova para você.
Há pessoas, os fariseus antigamente, Jesus repreendia muito eles, porque eles achavam que a recompensa deles estava em orar publicamente, nas esquinas, para que as pessoas vissem eles. Ele falou, já ganhou sua recompensa. Agora aquele que ora ao seu Pai, que vem em segredo, Ele te recompensará. Medita dia, só que também precisa meditar de noite também. É o momento que você está cansado, mas ali é que Deus renova. É o momento que você está cansado, mas ali é que Deus te levanta. Agora o meditar de dia também é muito importante. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Um pouco à frente, Lucas, no capítulo 14. No versículo 18. Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas 14, 18. Nós estaremos dando sequência aqui na nossa mensagem. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes as pessoas se planejam, às vezes as pessoas, elas, aqui ó, Lucas 14, 18, não, 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro com quem vem a ele com 20.000. Então esse momento aqui você pode notar que é o momento de sentar e de meditar, posso dizer, de planejar. Você viu que durante a noite você precisa meditar, você precisa buscar também o conhecimento que vem da parte de Deus, meditando dia e noite. Agora de dia, é o momento onde você vai também procurar uma resposta de Deus. Por quê? Analisa esse caso. Esse homem, ele vai conseguir levantar os alicerces, fazer as medidas, a profundidade, o que vai precisar usar para levantar essa torre à noite? Não, porque ele precisa visualizar, ele precisa ver. O pastor Daniel Costa, ele faz o culto aqui às 9, está se formando em engenharia também, só que não precisa nem ser um engenheiro para saber que quando você vai lançar a base, você precisa de visualizar, precisa de bastante estudo para levantar. Para você se levantar também, para você se colocar de pé no mundo espiritual, você precisa saber onde você está entrando. Para você adquirir a confiança e com certeza continuar declarando o que a palavra diz ao teu respeito, sim ou não? Quando a pessoa levanta de madrugada à noite, ela precisa ir para a cozinha, então ela levanta, ela não quer acordar ninguém, ela não acende luz, não leva o celular, e ela vai caminhando em direção à cozinha, está tudo muito escuro, ela chega lá, ela consegue enxergar alguma coisa? Não, só que daqui a pouco parece que vai clareando, sem ela acender a luz, parece que as coisas vão clareando, ela consegue ver a geladeira, ela consegue ver a pia, consegue ver a mesa, o fogão, o micro-ondas, porque o cérebro já começa a mandar mensagem ali para ele, ela começa visualizar o espaço e ela consegue se localizar onde está. Nós, no mundo espiritual, nós precisamos também nos localizar. Nós precisamos nos atentar onde nós estamos, precisamos de enxergar também. E ali você ganha confiança, ali você vai para a batalha sabendo que vai vencer. Quando eu estava aqui no momento que eu entrei fazendo a oração, eu falei do Davi que ele ia para a batalha sabendo que ia vencer. Certa vez com os filisteus, ele tinha vencido a primeira batalha, e depois ele consultou a Deus para ir novamente. Ele falou, espera, rodeia pelas amoreiras, quando ouvir uma tropa marchando, você vai para a batalha, você vai vencer. Então ele só ficou ali esperando. Quando ouviu aquele ruído, aquele barulho, ele foi para cima. Ele venceu? Ele sabia, ele já estava entrando para a batalha sabendo que ia vencer. Ele sabia o campo que ele estava entrando. Quando você está meditando na palavra, a palavra é o que? Luz para
os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Isso que nós precisamos. Quando entendermos isso, meu irmão, você vai caminhar em direção à prosperidade para a sua vida. Você vai caminhar em direção à prosperidade e vai ser mais que vencedor. Ninguém se lança ao vento sem saber onde está caindo. Ninguém vai para algum lugar sem saber que direção tomar. Ela precisa de uma direção para depois ela caminhar. O pastor Davi vai colocar Provérbios 19, versículo 2, uma tradução que eu pedi. Antes de você tomar uma ação, você precisa meditar. É como se fosse premeditar cada ação que você fosse tomar. Agir sem pensar não é bom. Primeiro, antes de agir, você precisa pensar naquilo que você está fazendo. Se você não pensar, meu irmão, infelizmente, você não vai ter sucesso, não vai vencer, não vai prosperar. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra no caminho. Você precisa aprender isso, meditar. Agora eu não estou dizendo aqui simplesmente sentar para fazer planos, para calcular, não. É meditar, meditar. Tem uma diferença. Eu estava agora há pouco esboçando a mensagem e eu escrevi o seguinte: planejar é criar. Planejar é você dar uma direção. Meditar é você pensar naquilo que já está feito. Quando você faz um planejamento, você começa a dar uma direção. Quando você medita, você está estudando algo que já está feito. A palavra de Deus, ela está aqui para ser meditada. Nós precisamos meditar. Tudo que nós precisamos para a nossa vida já está aqui neste manual. Já está aqui nesse manual que vai nos levar para a salvação, vai nos levar para a vitória, vai nos levar para a prosperidade. Eu costumava dizer na juventude, quando eu trabalhava, a Bíblia é o nosso GPS. Como assim? Dá direção? Com certeza, mas também é guia para a salvação. A Bíblia é o nosso, é o que vai nortear a nossa vida, dar uma direção para você ser abençoado, bem-sucedido naquilo que fizer, mas você precisa meditar, estar constantemente com ela na sua boca. Eu lembro um pastor, amigo meu, ele estava dizendo que quando ele começou no ministério, ele lia a palavra de Deus de 6 a 7 horas por dia. 6 a 7 horas por dia fazendo a leitura da palavra de Deus. Sabe a Bíblia, né? Tem o conhecimento, mas o meditar vai até além disso. É você ler, refletir e pensar em tudo que está escrito. Quando você entender, você vai ver que não há mal, não há adversidade que vá ficar de pé diante de você. Você vai entender que é meditando nela, quando vier a tentação, você vai agir como Jesus também, rebatendo todo o mal com a palavra de Deus. Você precisa entender isso. O segundo passo, diante desse estudo que nós estamos fazendo, é o meditar, é o pensar na palavra de Deus apenas. E somente isso, e você vai ser bem-sucedido, vai ser vencedor. Meditar, o que significa? Preparar alguma coisa, projetar, entregar-se com profundeza e reflexão. O pastor Davi colocou ali. Agora, o terceiro ali, o terceiro item, meditar, entregar-se a longas e profundas reflexões. Meu irmão, imagine quando você pegar a Bíblia para meditar dessa maneira. Isso aqui eu peguei no dicionário. Não é nada que eu inventei, não. Agora imagina, meditar, quando ali Josué, quando está sendo dito para Josué, medita nela dia e noite, meditar, entregar-se a longas e profundas reflexões. Isso você precisa fazer com o quê? Com a palavra de Deus. E Josué 1,8 fala: e então farás prosperar o teu caminho. Isso aqui não é heresia, é a palavra de Deus. Guarda, você precisa, Josué 1,8, coloca lá, coloca lá, Josué capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos meditar, e então Deus fará prosperar o nosso caminho. Nós precisamos guardar a palavra dele na nossa boca. Nós precisamos meditar dia e noite, e depois nós iremos agir, e então ele fará prosperar o nosso caminho, nós seremos bem-sucedidos e prudentemente conduzirás. É esse o Deus que nós servimos. Agora, observando, na semana passada eu estava preparando a mensagem, estava lendo João, capítulo 6, pode abrir lá a sua Bíblia no versículo 5, uma história bastante conhecida. João capítulo 6, no versículo 5, diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão
para estes comerem? Quem estava perguntando para Filipe? Jesus. Será que Jesus não sabia o que precisava ser feito? Será que Jesus não sabia o que precisava ser feito naquele momento? E se Jesus estiver do seu lado hoje também perguntando, diante de uma situação, Maria, Joaquim, Josefina, o que a gente vai fazer agora? Talvez Filipe tenha até se assustado ali naquele momento. Só que Jesus queria saber de Filipe o que Filipe tinha dentro de si. Porque Filipe estava acompanhando Jesus, sabia das coisas que Jesus tinha feito. Se você for pegar aqui, nós estamos em João, no capítulo 6, se formos folhear a Bíblia para trás, no capítulo 2 ele realiza o milagre, o primeiro milagre nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. Jesus ele chega no templo, vê ali cambistas vendendo, fazendo compra, e ele ali começa a quebrar tudo e falar, nossa, essa casa será chamada casa de oração. O zelo pela tua casa me devorará. No capítulo 3 ele instrui Nicodemos, um conhecedor da lei, sobre o novo nascimento. E João ainda fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. Tudo isso vem acontecendo e Filipe acompanhando. Agora, Jesus pergunta para Filipe, o que nós faremos? Onde compraremos pão? Como que iremos realizar agora, como que iremos trazer para esse povo uma solução? Só que no versículo 6, olha que interessante, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabe o que precisa ser feito. Mas ele quer saber de você também, se você sabe o que precisa ser feito. Quando você andar em concordância com ele, como? Meditando na palavra dele, você vai saber o que precisa ser feito. E você vai agir de acordo com os preceitos da palavra de Deus, de acordo com o entendimento que ele vai estar te dando. Filipe, ele acompanhou, ele viu o que estava sendo, o que acontecia, os milagres, os prodígios que Jesus realizava. Jesus perguntou, quanto tempo você está na igreja? Talvez ainda se pergunta, Jesus, como que eu preciso fazer isso? Jesus está do seu lado, ele está perguntando, e aí? E aí, José, como que você vai realizar agora? O que você vai fazer agora nessa situação? Ele sabe o que precisa ser feito, mas ele quer saber também o que está dentro de você. O que você vem meditando. Quando você passar a meditar na palavra de Deus, meu irmão, você vai andar em concordância com ele. Em qualquer dificuldade você vai saber como agir. Sabendo como agir, uma pessoa sensata e prudente, a prosperidade vai estar muito próxima de você. Você vai estar a um passo já de prosperar. Salmo 119, 11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bruna Martins está lançando uma música nova, chamada Ele Está Vivo. E tem uma parte da canção que é muito linda, dizendo, Ele está vivo e a história continua. Esse Deus, esse Jesus que nós conhecemos na palavra, ele continua vivo e a história continua. Continua a história da multiplicação, continua a história ali daquele homem no tanque de Betesda há 38 anos paralítico, ele chegando e abençoando. A história continua, ele continua transformando água em vinho, continua prosperando. Agora o que eu acho interessante também nessa, não fugindo do assunto, mas em João capítulo 6, quando ele pegou ali os pães e peixes, não dava para a multidão, 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. O que ele fez? Ele deu graças. Às vezes nós não sabemos agradecer aquilo que é colocado em nossas mãos. Só fazendo esse parênteses aqui, às vezes nós não sabemos agradecer aquilo que é colocado em nossas mãos. Jesus soube. Ele apresentou, deu graça e deu para todo mundo, deu para a multidão inteira. Agradeça aquilo que Deus tem colocado na sua vida. A Bíblia também diz, Salomão dizendo que não é sábio você dizer que os dias anteriores são melhores que o de hoje. E há pessoas que vivem dizendo, pastor, lá atrás eu era bem sucedido, eu tinha uma empresa, só que a empresa faliu e eu estou passando necessidade. Nós entendemos que aos olhos racionais, naturais, você pode até fazer ali uma retrospectiva do que aconteceu, porém você tem que declarar que a sua vida a partir de hoje vai mudar e que é melhor do que os dias anteriores. Isso é sabedoria, é agir conforme a palavra de Deus. Agora, muitas pessoas não irão saber como agir, por quê? Porque não meditam na palavra. Porque não tem o conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e nem ao seu próprio respeito. Amém? Para encerrar a mensagem, vamos ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, no versículo 4. Na semana passada, quando nós aqui pregamos sobre o falar, eu trouxe essa história também. Porque no momento que foi perguntado para Safira, foi vendido portanto, ela sim, portanto, a herdade que eles haviam comprado e depositado aos pés dos apóstolos. Naquele momento ela caiu e morreu. Ela falou
E o que ela tinha dito serviu para a morte dela e não para a vida. Hoje, olha aqui no capítulo 5, versículo 4. Aqui o Pedro falando agora com ele. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em seu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviram. Pastor Davi vai colocar ali, a NVI, no versículo 4. Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. Olha ali grifado. O que levou a pensar em fazer tal coisa, não venha pensar em agir fora da palavra de Deus. Tem que agir em conformidade. Uma frase do missionário daqueles livros de bênçãos do outono, do verão, me lembro, uma ficou gravada comigo. Uma frase simples, mas de grande poder. Você não fracassará ao confiar na palavra de Deus. Você não vai fracassar quando você passar a confiar. Ali, o Pedro fala, mas Ananias, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não está mentindo para os homens, mas está mentindo para Deus. Ele está mentindo ali, tentando enganar. Meu irmão, Deus conhece o seu interior. E a Bíblia diz no Salmo 51, 17, que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Não é aquela pessoa que sabe falar bonito, aquela pessoa que sabe que faz aquela oração que todo mundo fica admirado. Não, Ele olha para o interior. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Tenha certeza, quando você passar a meditar na palavra de Deus, dando esse segundo passo, a prosperidade será certa na sua vida. Quando você passar a se basear toda a sua vida naquilo que Ele diz, tenha certeza que a prosperidade estará sobre você também. Amém? Passe a partir de hoje a meditar, a buscar o conhecimento de dia, de noite, de dia falando, Pai, me orienta, me mostra, eu estou meditando na sua palavra, eu preciso, ó Senhor, da tua presença na minha vida, agora à noite. Ninguém está vendo, busque também, medite, é aí que Deus fala com você. Não basta só medita de dia, medita de noite, e assim você vai saber que Ele prudentemente conduzirás, e Ele fará prosperar o teu caminho, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, colocando de pé. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.